transmissão, ele foi negociado pela empresa que está pagando essa intertemporada do Flamengo. Vou explicar para você mais ou menos como é que acontece. Uma empresa organiza lá o torneio do Algarve. Aí ela vem aqui e convida o Flamengo. Então, ela convida o Flamengo, ela paga passagem, paga hospedagem, garante a estrutura necessária para o Flamengo poder treinar, para o Flamengo poder trabalhar, aquela coisa toda. E ela também é quem negocia os direitos de transmissão e aí vai receber dinheiro, milhões de reais por conta desses direitos. E, a princípio, o que se tem confirmado é que a transmissão será na TV Bandeirantes dos amistosos do Flamengo lá em Portugal. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação do Gerson, porque o presidente BAP perdeu completamente a paciência e chegou a chamar ali, né, o Flamengo na contestação ali da defesa do Gerson, chegou a chamar o jogador de descumpridor de contratos. O Gerson, que tem realmente essa fama no meio da bola, sempre que passa por um clube, ele nunca cumpre o contrato, ele sempre vai embora antes, ele sempre sai antes do contrato acabar, o pai dele sempre arruma uma maneira de vender, de negociar o jogador. O Flamengo tem um processo contra o Gerson, processo esse que gira ali na casa dos 43 milhões de reais. O Flamengo cobra o jogador por uma cláusula do contrato na questão dos direitos de imagem. O Gerson, ou a defesa, né, da empresa do Marcão, apresentou ali os seus argumentos e o Flamengo foi lá e contestou a defesa, colocou ponto a ponto, explicou situações por situações e chamou o jogador de descumpridor de contrato, alegando, inclusive, que o Gerson teria assinado o contrato com o Zenit antes de assinar a rescisão com o Flamengo. Então, assim, se o Flamengo conseguir provar isso, que o Gerson assinou com o Zenit antes de rescindir com o Flamengo tem grande chance de ganhar esse processo e o Flamengo tem grande chance de conseguir colocar essa bagatela aí de 43 milhões de reais para dentro. Tomara, né, que dê certo, tomara que o Flamengo consiga, tomara que o Flamengo tenha sucesso nessa situação. Vamos falar sobre contratação? Porque a CBF vai abrir uma janela de transferência extraordinária para que dê tempo de inscrever jogadores antes da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. De 9 a 17 de julho vai ter uma janela aberta, janela essa que vai dar a possibilidade dos clubes inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Eu vou dizer mais ou menos quem vai se beneficiar com isso. O Fluminense, que vai conseguir inscrever o Hulk, Fluminense que contratou o Hulk do Atlético Mineiro. O Palmeiras, que vai conseguir inscrever o Alexander Barbosa. E caso o Flamengo feche alguma contratação até o dia 17, ou até o dia 20, até o dia 17, o Flamengo vai conseguir inscrever esse jogador para que ele possa jogar no dia 22 o jogo, ou ao menos ter condição de jogo, né? Entre ter condição de jogo e jogar tem um caminho muito longo, mas pelo menos ter condição de jogo no dia 22 no jogo contra a Chapecoense. Então, a CBF vai abrir essa janela aí extraordinária, lembrando que a janela de transferência oficial, ela só abre mesmo no dia 20 de julho. Então, vai ter essa janelinha aí de uma semana, né? 9 dias ali para os clubes poderem inscrever os jogadores e já jogarem a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro com os reforços. Bom, deixa eu falar agora sobre o Lucas Paquetá, gente, porque informação que saiu lá na Itália, meu Deus do céu. E aí, um monte de gente me perguntando, eu acordei cedo, e assim, um monte de mensagem no meu celular, Paquetá vai embora, a Inter de Milão quer o Paquetá vai sair do Flamengo, não vai, aquela coisa toda. E eu fui apurar de onde estava vindo essas informações. Saiu na Itália que a Inter de Milão está interessada no Lucas Paquetá. Mas sabe aquela notícia que ela já nasce descredibilizada, porque a informação diz que a Inter vai oferecer 20 milhões de euros para poder tentar levar o Lucas Paquetá. Gente, a possibilidade do Flamengo vender o Paquetá ou negociar o Paquetá nessa janela de transferência é muito pequena. Agora, a possibilidade do Flamengo vender o Paquetá por 20 milhões de euros é zero. O Flamengo acabou de pagar 43 milhões de euros no Paquetá. O rubro-negro chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para adquirir o jogador por
32 milhões, cerca de 205 milhões de reais, com contrato válido por 5 temporadas. Até dezembro de 2031, segundo a apuração, Almada receberá um salário de aproximadamente 2,8 milhões de reais por mês, além de bônus por títulos conquistados, metas de desempenho e classificação para competições internacionais. A diretoria rubro-negra considera o argentino a principal contratação da temporada. Campeão do mundo pela Argentina e reconhecido pela qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de decidir partidas, Almada chega para assumir o protagonismo do meio-campo e elevar o nível técnico da equipe. Na Europa, veículos especializados destacam que o Flamengo realizou uma contratação de impacto financeiro e esportivo. Analistas apontam que o clube brasileiro demonstrou força para competir com equipes do velho continente, trazendo um jogador que ainda estava em idade de atuar em alto nível nas principais ligas europeias. No Brasil, a repercussão também foi imediata. Comentaristas esportivos classificaram a negociação como um golpe de mercado, afirmando que o Flamengo reforça sua posição como um dos clubes mais poderosos financeiramente da América do Sul. E jogadores elogiaram a ousadia da diretoria e projetam que Almada pode ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Entre os torcedores, o clima é de euforia. Nas redes sociais, milhares de rubro-negros comemoraram a chegada do argentino, destacando que o elenco ganha ainda mais criatividade e poder ofensivo. Muitos classificaram a contratação como uma das maiores da história recente do clube. A expectativa é que Thiago Almada desembarque no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos, assinar contrato e ser apresentado oficialmente no Maracanã, diante da torcida rubro-negra. Além do valor fixo, o acordo prevê 5 milhões em bônus por metas esportivas, como títulos, classificação para a Copa Libertadores e desempenho individual. O salário de Almada será de aproximadamente 2,8 milhões de reais por mês, tornando um dos atletas mais bem remunerados do futebol brasileiro. A diretoria rubro-negra acredita que a chegada do argentino representa um novo patamar para o elenco. A contratação contou com o apoio do Departamento de Futebol e foi tratada como prioridade absoluta para a sequência da temporada. Segundo a reportagem, Thiago Almada desembarcará no Rio de Janeiro nas próximas horas para realizar exames médicos, conhecer a tomografia computadorizada George Elal Ninho do Urubu e assinar oficialmente o contrato. A apresentação deve acontecer no Maracanã, antes da próxima partida da equipe, com expectativa de casa cheia. Nos bastidores, a avaliação é de que o Flamengo venceu a concorrência de clubes da Inglaterra, Espanha e Itália, graças ao projeto esportivo apresentado ao jogador e a possibilidade de disputar títulos imediatamente. Essa foi a notícia de hoje. Nação Rubro-Negra. Se inscreva no canal,